Olá, eu sou Kleber Zanquetin e essa é uma das novidades da IA. Ontem os Estados Unidos divulgaram seu plano de ação para a inteligência artificial com mais de 90 medidas políticas, para acelerar a liderança do país em inteligência artificial, no qual inclui aí alguns detalhes sobre como é que eles vão utilizar a infraestrutura de IA, quais seriam as características de regulação e principalmente quais são as políticas de exportação dessa tecnologia. E isso também avançou as discussões na Europa, sobre se foi interessante ou não, ou muito boa ou não muito boa a estratégia de regulação da inteligência artificial baseada no AI Act, aprovado em março de 2024, o qual inclusive está inspirando, o PL 2338 que está em discussão dentro do Congresso brasileiro. Muitos dos críticos da Europa estão dizendo que talvez esses freios que foram introduzidos são um dos motivos no qual a Europa ainda não protagoniza tanto a inteligência artificial. Eu acho que nesse contexto de discussão que a gente está vivendo hoje, alguns pontos precisam ficar claros para todo mundo, para a gente tomar uma decisão mais orientada em uma tecnologia que está impactando toda a sociedade. Eu acho que uma das discussões é de que a regulação, ela é um assunto para empresas de tecnologia. Com a grande digitalização que a gente está tendo na sociedade, eu acho que hoje a IA está presente em praticamente todas as áreas, no marketing, nos recursos humanos, no atendimento às pessoas, em praticamente todas as áreas de negócio. Então, todos os profissionais precisam estar envolvidos nessa discussão e, principalmente, ter uma noção clara de como é que a inteligência artificial pode impactar no seu trabalho e quais são as limitações que isso implica e também quais são as implicações legais do uso desse tipo de tecnologia. Uma outra argumentação é de que a regulamentação mata a inovação. Eu acho que no final das contas elas podem criar um terreno aí bastante nivelado de como é que a gente pode avançar e cria mais confiança tanto no mercado quanto nas pessoas em como se pode experimentar com essa tecnologia, propor novos projetos, novos produtos, novas formas de avançar e equilibrar aí um contraponto entre o tanto de inovação que a gente consegue gerar, mas também uma mitigação de riscos para as pessoas que estão sendo impactadas por essa tecnologia. Uma outra argumentação é de que a regulação ela pode, de alguma forma, limitar o poder de desenvolvimento das empresas. Eu acho que se você analisar as principais leis, seja da União Europeia, dos Estados Unidos, na China e no Brasil, que a gente está discutindo, a maioria delas foca no uso, e não necessariamente no impacto da construção dos modelos. Então, os desenvolvedores, na maioria das vezes, continuam livres para poder inovar na tecnologia, salvaguarda problemas com acesso à informação, garantia de direitos sobre os direitos dos dados garantidos pela LGPD e as aplicações que estão sendo mais analisadas, principalmente características de alto risco como pontuação social, reconhecimento facial em tempo real, garantia que a gente tenha uma equidade no treinamento desses modelos. Outra característica que está em bastante discussão é como a geopolítica está atropelando a legislação. Eu acho que isso é uma característica de todas as tecnologias disruptivas. Normalmente os países eles usam a regulação como uma forma ou uma ferramenta geopolítica. Por exemplo, a Europa ela privilegiou muito os direitos e a privacidade dos usuários. A China está mirando em um processo de estabilidade social usando essa tecnologia. Os Estados Unidos estão tentando buscar aí uma vantagem competitiva. Então, assim, quem ditar regras, na verdade, pode sair na frente e é esse contexto geopolítico que está em grande discussão. Uma outra coisa que está sendo bastante discutida é a relação de que a inteligência artificial é uma caixa preta e que é impossível de regular. Eu acho que a maioria das leis ela não está tentando, de alguma forma, abrir o modelo, mas assim gerar algumas salvaguardas, guardrails, que é o termo que está sendo utilizado tecnicamente para garantir que a gente consiga mitigar resultados perigosos e eventualmente proteger os direitos dos usuários. Então são regras que normalmente estão associadas aos impactos da tecnologia e que podem variar em cada uma das áreas que ela vai sendo aplicada. Eu acho que o que importa para todo mundo é entender como realmente essa tecnologia que vai impactar as pessoas e como é que a gente consegue aproveitar as oportunidades
de maneira segura, de maneira ética e dentro da legislação, para garantir com que todo mundo se beneficie dessa tecnologia, porque eu acho que ela gera um diferencial competitivo muito grande para garantir que não só as pessoas, mas as empresas e a sociedade consigam evoluir de maneira bastante organizada e na direção de um bem comum.